Alô, alô, vamos lá. Esse aqui é o vídeo que vocês pediram, né? Coloquei lá no Stories, vocês pediram. Bom, quem tá vendo no YouTube, primeira vez, me chamo Lomastria, né? Você tá vendo meu nome aqui embaixo no canal. E eu sou gestor de tráfego, também trabalho com estratégias para negócios locais, trabalho um pouco de gestão de marca, um pouco de finanças. Então, é basicamente um consultor de negócios, né? Eu me posiciono dessa forma porque abrange a maior parte dos serviços que eu faço. Hoje nós vamos falar sobre os posicionamentos dentro do Facebook Ads para os negócios locais, né? A melhor forma de posicionar os anúncios, né? Quais posicionamentos utilizar para os anúncios e a performance de cada um desses para negócios locais. Então, se você é um gestor de tráfego, essa é uma aula que pode te ajudar muito, porque isso daqui são dados que são de um cliente meu, né, que eu estou abrindo para vocês. Eu mudei o nome aqui para não aparecer e que, consequentemente, pode te auxiliar bastante, tá bom? Então, a gente começa essa explicação da premissa de que nós vamos falar a respeito de negócios locais, né? Luan, o que são negócios locais? Negócios locais são aqueles negócios em que eles atendem fisicamente, né? Então, existem algumas exceções, né? Mas basicamente é isso. Nós não estamos falando de negócios digitais, nós estamos falando dos negócios locais, negócios físicos. Seja um fotógrafo, seja uma nutricionista, seja uma pizzaria, uma hamburgueria, um cara que vende material de construção, uma pessoa que oferece planos odontológicos, de seguro, etc. Né, são negócios locais. Esses últimos dois, né, talvez a pessoa que oferece planos, nem tanto, mas uma dentista com certeza, né, para agendar os seus horários, um cabeleireiro. Então, a gente segue dessa perspectiva. Uma outra premissa que eu quero trabalhar com vocês é que a maioria, a grande maioria, na real, desse cliente, todos os anúncios são direcionados para o WhatsApp Business, né? Ele é uma hamburgueria, então a gente achou melhor posicionar dessa forma. Teve uma época que ele experimentou um cardápio digital, mas a gente não viu performance. Então, nós optamos por manter dessa forma. Então, entendendo isso, seguindo da perspectiva de negócios locais, vocês entenderam o que são negócios locais, e falando a respeito sobre o direcionamento para o WhatsApp Business, né? Então, a gente vai entrar agora nos conceitos de posicionamentos para os negócios locais. Para a gente falar sobre posicionamento, a gente precisa entender o que são os posicionamentos dentro do Facebook, né? Então, aqui é o próprio Facebook, eu já deixei uma campanha semi-criada aqui, né? Para a gente vir através desse ponto. Os posicionamentos do Facebook, eles nada mais são do que aqueles lugares em que os anúncios serão impressos, né? Onde irão aparecer os anúncios. Então, você tem feed de notícias do Facebook, feed do Instagram, Marketplace, feed de vídeos no Facebook, enfim. Existem diversos lugares, né? Aí entram os stories, né? Em stream, enfim. Existem diversos lugares para você poder imprimir esses anúncios. O que eu quero dizer para vocês hoje é que nós testamos, né? Nós testamos duas variações, né? Os stories e os posicionamentos de feed, né? Que são esses dois primeiros aqui, os de feed, né? E os posicionamentos dos stories. Então a gente consegue tirar eles assim, né? Enfim. Então aqui a gente tem os posicionamentos, né? O feed, sempre que tiver feed, você pode entender como feed do Facebook. Normalmente ele traz dessa forma. O Marketplace também é do Facebook, Instagram Stories e Facebook Stories, né? Então, é dessa forma que as coisas acabam funcionando. Show de bola? Então, a perspectiva aqui é testar, né? Na semana passada, a esse vídeo, né? Semana do dia 20 ao dia 26, eu fiz alguns testes para meus clientes testando o posicionamento do Instagram Stories, né? E também o Facebook e o Message. Então é isso que eu vou retratar hoje, né? Eu testei isso para conseguir essa questão dos dados e ver como é que esses dados se comportam, né? E ver qual foi o desempenho disso tudo, né?
Então ele está pegando, na real, tem que pegar do dia 21 ao dia 27. Acho que é isso. Que eu pego a semana. Então é isso. Isso aqui. Esse foi o teste do dia 21 ao dia 27, né? A gente começa na segunda-feira e vai até o domingo. Então, falando com relação aos gastos, né? Então, talvez aqui a aula seja um pouco... Aula não, né? A explicação seja um pouco mais técnica, dados e tal, fica um pouco mais maçante. Mas segue comigo até o fim, né? No final, se inscreve, deixa um like aí que ajuda a gente bastante, tá bom? Então, o que eu quero colocar aqui é que a gente gastou R$ 62 no Instagram dos Stories e nós gastamos R$ 6 no Facebook dos Stories. Nós não obtivemos nenhuma mensagem, não tivemos nenhuma conversas iniciadas, né? Então, o que eu quero colocar aqui é que o posicionamento de feed, né? Os de feed são aqueles lá que eu mostrei para vocês, né? Tudo isso aqui são posicionamentos de feed. Eles dão muito mais resultado, né? Se a gente olhar por essa perspectiva, a gente tem 1,96 por custo por mensagem, né? O que acaba sendo muito melhor. Gastando 23, algumas conversas foram já iniciadas, então isso é muito bom. Uma coisa que eu quero colocar também é que sempre que a gente falar em conversas por mensagens iniciadas, isso daqui é uma métrica do Facebook em que ela retrata as conversas que foram iniciadas depois de 7 dias sem conversas. Então, se eu passei durante 7 dias sem conversar com esse meu cliente, por exemplo, e eu ver um anúncio e começar uma conversa com ele, eu vou entrar para dentro dessa métrica. No entanto, se eu estiver sempre conversando com ele, ela não vai registrar. Ela não vai registrar. Então, o que eu considero aqui é que a gente normalmente deve ter mais mensagens, né, iniciadas, mas que elas não entram nessa conversão porque a pessoa não ficou 7 dias sem conversar com aquela marca, tá bom? Então é só uma coisa muito importante para entendermos melhor tudo isso, né? Então, aqui é que mora o pulo do gato. A gente gastou basicamente R$ 70, né? Juntando esse Instagram Stories, Facebook Stories, o Messenger não gastou nada. E a gente não teve nenhuma conversa iniciada, né? O que isso nos mostra é que os Instagrams Stories, eles são muito bons posicionamentos para lembrança, né? Então tem uma promoção muito boa e você lembra isso constantemente para o seu cliente, né? Então, isso é muito interessante. O segundo ponto é que a gente teve menos conversas por mensagens iniciadas. A gente pagou menos pelo clique, né? Normalmente o clique chega a ficar entre 80 centavos, mais ou menos. A gente acabou pagando um pouco menos. Só que o grande ponto disso é que a gente teve menos conversa. Então, quando a gente usa o Instagram Stories, a gente vai ter um custo por clique menor, mas constantemente a gente vai ter um custo por mensagem maior, porque os cliques que vêm do Instagram, do Stories e do Facebook Stories, eles normalmente não trazem mensagens, eles não acabam não convertendo. Isso acontece por quê? Opa, não é isso que eu quero. Isso acontece porque sempre que a gente olhar para os posicionamentos do feed, a gente tem uma coisa que é esse botão aqui. A gente consegue personalizar esse botão, tem muito mais coisa, a gente consegue colocar um título, alguma coisa aqui embaixo, então a gente traz mais informações para essa pessoa que está consumindo esse tipo de conteúdo, para esse anúncio que está sendo impresso, frente à pessoa, o usuário, né, que está ali. Os stories não. A gente normalmente tem uma foto, não tem texto, né, e alguma coisa representando, né, saiba mais, compre agora, etc. Então, normalmente a pessoa ela não sabe que ela vai cair diretamente no WhatsApp. Sempre que a gente faz o anúncio para o WhatsApp, né, aqui aparece um botãozinho, um ícone do WhatsApp escrito enviar mensagem. Então a pessoa ela já sabe que ela vai cair no WhatsApp. Então por isso que o feed acaba convertendo mais. Porque a pessoa ela já tem esse conhecimento, né? A pessoa ela já sabe disso. Então, vamos aos dados, né? Investimos mais, menos resultados. Investimos menos, mais resultados. Ou seja, o posicionamento do feed e do marketplace eles são melhores, né? Então a gente paga menos por clique, tem menos mensagem e aumenta o clique. Então você vê que
posicionamento ele é muito bom para gerar cliques, né? Mas ele não é muito bom para gerar mensagens. E aí entra aquela pergunta, né, que com as pessoas que entendem um pouco mais de gestão de tráfego, falam assim, por que você não usa o objetivo de mensagens? Porque o objetivo de mensagem eu já fiz o teste. Para os clientes meus, eles convertem menos, né? Porque eles entregam menos, o CPM é mais caro, e aí, consequentemente, enviam menos mensagem. Então, eu prefiro utilizar o objetivo de tráfego, né? Porque eu qualifico mais rápido o meu anúncio, né? Eu utilizo aquele que a gente chama de os 50 eventos padrões, para o Facebook entender. Então, ele qualifica mais rápido o meu anúncio, e depois ele começa a entregar mais rápido. Então, por isso que eu utilizo o objetivo de tráfego. Não consegui utilizar, se tiver uma verba maior, talvez valha a pena fazer o teste de novo, mas normalmente a gente utiliza uma verba de 100, 130, 150 por semana. Fechado? Então, a gente tem mensagens por clique no link. Uma coisa que eu quero mostrar aqui é que eu vou tirar os posicionamentos dos stories, né? E a gente vai ver o quanto que, se a gente utilizar só esses dois posicionamentos, é a taxa de conversão, né? O que eu chamo de conversão é a taxa com que as pessoas que clicam no link mandam mensagem. Então a gente tem 24% de taxa de conversão. Ou seja, os posicionamentos do feed, eles aumentam muito as conversas que são iniciadas. Então imagina o seguinte, se eu tive 40 pessoas clicando no meu link, 10 delas vão chamar, 10 delas normalmente vão fazer um pedido, porque está conhecendo o restaurante agora, ou se não, ela já tem alguma coisa pronta, né? E o custo por mensagem também cai, né? Então, você vê menos cliques e uma taxa de mensagens muito melhor, muito mais interessante, né? Então, por isso que é muito legal a gente utilizar esses posicionamentos do feed para poder fazer isso para os negócios locais. Então, o que eu recomendo sempre que a gente estiver trabalhando com o WhatsApp, né? Ele fica aqui em cima, deixa eu até... Não, mas acho que ele vai aparecer. Se eu pegar o WhatsApp, ele vai aparecer do meu cliente, aí não dá, né? Mas aqui, ó, o que eu recomendo. Explorar do Instagram é muito bom, Marketplace, feed do Instagram e feed de notícias do Facebook. Dependendo do posicionamento que você for utilizar, ele às vezes deixa usar o feed de um vídeo do Facebook. Se for um vídeo, vale a pena utilizar. Se não for um vídeo, não vale a pena utilizar, tá bom? Então, em tese é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem... Deixa uma mensagem aqui embaixo, eu respondo. Ou senão vocês podem enviar uma mensagem para mim, né, lá no meu Instagram, é @luanmastria, igual tá aqui embaixo do YouTube, né? E aí eu tô respondendo lá. Em suma, né, para fechar o raciocínio, para dar conclusão ao tema, os posicionamentos do feed eles são muito bons para negócios locais, para direcionar para o WhatsApp. O custo normalmente vai ficar no máximo em R$2, às vezes 3, dependendo da estratégia que você estiver utilizando. E o custo por clique de 80 centavos, 70, às vezes fica um pouco mais barato, tá bom? E aí uma taxa de conversão de 25%, eu já cheguei a 30%, 35%, mas ele não passa muito disso. Então, são alguns resultados que eu validei e que eu estou trazendo para vocês agora, para vocês aplicarem dentro dos seus negócios, obter um pouco mais de inteligência para o seu negócio, fazer com que você tenha mais resultado gastando menos e que pode te auxiliar muito na sua jornada como empreendedor ou gestor de tráfego. Então, deixa o like, se inscreve aí, né? Nunca achei que eu fosse dizer isso, mas estou começando numa jornada de começar a produzir conteúdo, etc. Eu acho que pode auxiliar bastante vocês aí. Então, deixa o like, se inscreve e até a próxima.